Hoje nós estamos aqui no mini curso e eu vou pedir a eles para dar tchau para vocês, que eles são muito simpáticos, eles adoram dar tchau, só que não, mas aí eu forço a barra, eles acabam dando. Então, pessoal, dá tchau aqui pro pessoal do Instagram. Olha só, nós estamos com 2 salas do mini curso. Temos a Kátia aqui da Flórida, ó, a Kátia tá falando direto da Flórida. Temos brasileiros do sul do Brasil. Tem um brasileiro que tá lá em São Luís. Aqui, ó, a nossa querida Milena, que acabou de passar por uma situação grave, tá 100% curada. Ela tá com cabelinho curto porque ela viveu um nível de estresse altíssimo com algo que aconteceu com ela. Nós temos brasileiros de Brasília, brasileiros de Vitória do Espírito Santo, brasileiros de Blumenau, brasileiro do Centro-Oeste, brasileiro do Norte do país, brasileiro do Sul do país. Temos vários brasileiros. Olha só, então agora vamos fazer aqui. E eu queria agora, antes de começar aqui, ministrar a aula, que eu vou até botar o material aqui já para eles. Deixa eu achar o material aqui que eu já vou botar. Só um minutinho, vocês aí do Instagram. Tenham um pouquinho de calma que vocês vão ser premiados com 20 minutinhos dessa aula. E eu vou colocar já para eles terem acesso. Porque eles têm acesso ao material, o slide. Hoje não é live exclusiva do YouTube. A live exclusiva do YouTube vai ser amanhã. Hoje nós estamos no mini curso. E hoje eu vou explicar sobre a introdução ao pensamento sistêmico. E hoje, 25 de abril de 2024, nós perdemos uma pessoa aqui em Vitória, que é a Cláudia Scarton, com 54 anos. Nós perdemos ela. Ela é uma referência em moda aqui em Vitória. Ela mora na Praia do Canto, em Vitória do Espírito Santo, morava, né? E ela estava lá em São Paulo fazendo a coleção agora da loja dela, que ela tinha feito uma reforma. Há uns 15 dias ela mudou a frente da loja. E é uma loja de muito estilo. E hoje eu resolvi, eu já fiz uma homenagem a ela, botando as fotos da praia e um vídeo que ela está se despedindo, eu botei o último. Ela não era minha amiga, eu não sou amiga da Cláudia, é uma pessoa que eu tinha um respeito. Eu conheço a Cláudia desde que meu filho tem 2 anos de idade. Conheci a Cláudia, né? Difícil colocar a Cláudia no passado. Que a gente frequentou o mesmo grupo de uma célula. Eu sou protestante e a gente sempre frequentava as mesmas igrejas. Eu frequentei a casa da Eugenie Marie, uma colega de psicologia, e a gente frequentou muitos anos, meu filho com 2 aninhos, e ela frequentava com o marido dela. Então foi ali que eu conheci a Cláudia. A Cláudia é uma pessoa aqui em Vitória que é muito amada, ela tem muito amor das pessoas. E hoje eu tenho só 2 roupas que eu comprei na loja da Cláudia, Labacete. Eu comprei uma calça de couro vermelha muitos anos atrás e ela ainda cabe em mim, olha que coisa boa. E comprei esse blazer. E eu quis colocar esse blazer hoje que eu comprei na Cláudia. Cláudia era essa que vendia as coisas estilosas, olha só. Terra com laranja, terra com azul, aí eu botei a roupa azul por baixo. E eu quis homenagear a mulher que eu acompanhava ela pelo meu segundo Instagram, que nesse aqui é profissional, eu não acompanho quase ninguém. E eu sempre, e ela também me seguia lá pelo outro Instagram que eu tenho, que eu uso pouco. E em 2015, quando ela descobriu o câncer de ovário, grau 3, eu fui na loja dela e entreguei 3 livros para ela. Esses 3 livros que eu entreguei para ela, falei, Cláudia, procura realmente a medicina para curar, porque já está na fase tumoral, tem que procurar. Realmente continua acreditando em Deus, que Deus faz um milagre. Mas lê esses livros. Ela falou, tá, eu vou ler, Cássia, eu vou ler. E esses 3 livros que eu dei para ela foram esses aqui, ó. Porque eu já tive, em 2009, eu já tive um carcinoma in situ no lado esquerdo do meu seio. E esse livro, Anticâncer, eu dei esse livro, Com a Vida de Novo, e eu dei esse aqui, Quem Ama Não Adoece. Todos os 3 falam de psicossomática. E a gente tem que realmente entender que toda doença, antes de nascer no físico, ela nasce aqui no nosso emocional. E o melhor fator que tem para você entender, para você não precisar adoecer,
e morrer tão jovem como ela morreu. Ela tem a idade da Eliane Bertolazzi, que é minha amiga. Ela tem 54 anos. Ela tinha. Você vê, ela estava em São Paulo fazendo a coleção dela. Ela já estava colostomizada, o câncer já tinha atingido o intestino dela, mas ela tinha tanta valentia para a vida que eu nunca imaginei que ela fosse morrer. Eu nunca imaginei que ela fosse morrer. E ela, para mim, é o símbolo do mar. É o símbolo do mar. E eu fiz essa postagem anterior, hoje à tarde, quando eu soube. Então, eu não estudo a física quântica, porque quem estuda a física quântica são os físicos. A mecânica quântica é charlatanismo quando a gente mistura com o corpo humano. Eu tenho uma física aqui, uma mestranda em física, uma doutora em física que está nesse mini curso aqui. Todas as pessoas que falam do salto quântico, eles são charlatões. Então não acredite. Me perguntaram aqui, doutora, você estuda física quântica? Não, porque eu não sou física. Quem estuda física quântica são os físicos. Seres humanos não pode misturar com a física. Isso é charlatanismo. A gente tem que acreditar na psicanálise, que é uma ciência, que é uma metapsicologia. A gente tem que acreditar nas neurociências, não no salto quântico. Todas as pessoas que falarem para você de salto quântico, de física quântica, de o elétron quando observado, você pode ter certeza. Isso é charlatanismo. Porque isso é quase misturar com acreditar em Deus. Deus é doxa, é uma opinião. Deus é doxa, que é uma opinião. Deus não é ciência. Mas a ciência é aquilo que pode ser refutado. Então, não misture física quântica, salto quântico com entendimento humano. Porque você está se deixando ser enganado. Estude a ciência. Acredite em Deus. Busque a medicina. Mas não se deixa ser enganado. Vou dar minha aula aqui, então vocês prestem atenção. Nara, pode derrubar a Daniela porque ela tá com a câmera rosa. Aqui a única pessoa que pode ficar rosinha sou eu. Daniela, volta pra aula. Ninguém pode fechar a câmera, tá, pessoal? Então, introdução ao pensamento psicossomático. Introdução ao pensamento sistêmico, desculpa. Abre a câmera, Daniela. Introdução ao pensamento sistêmico. Como que começou? Como que começou? É o estudo onde você entende que é a família que está adoecida. E esse estudo começou, eu vou passar uma breve história para vocês, uma teoria de como originou, o histórico de terapia familiar. Esse histórico de terapia familiar começou com o estudo da antropologia, investigando influências culturais na personalidade. Depois veio a psicanálise, que em 1896, o Freud, quando ele atendeu o Hans, ele fez com que a terapia familiar fosse também algo que tivesse que ser vista, porque ele atendeu o Hans, mas atendeu toda a família através do Hans. O Hans era um menino de 5 anos. Então, em 1909, ele tratou um jovem cliente chamado Hans e lidava com Hans e entendendo os conflitos do pai do Hans. Esse é um novo olhar. O Sigmund Freud, ele desenvolveu a teoria psicanalítica baseado na sua experiência clínica familiar, para poder criar essa metapsicologia. Por que ele deu o nome de metapsicologia? Porque ele quis diferenciar da metafísica, que é a religião. Então, metafísica, toda vez que a gente fala metafísica, a gente está falando de religião. A psicanálise é um método de investigação base para tratamento da neurose e das questões emocionais. Mas, Cássia, terapia do sistema familiar tem a ver com a psicanálise? Foi Freud o primeiro, um dos primeiros a estudar sobre a terapia familiar. A psicanálise é uma ciência que estuda o inconsciente, sendo uma teoria, uma ciência e uma arte. A psiquiatria também estuda a terapia do sistema familiar e o papel interpessoal no desenvolvimento da personalidade da mãe e criança. Esse saber foi estudado por Harry Sullivan, que foi um que também estudou muito o saber da mãe e da criança. E deixou de considerar a pessoa como paciente e levou para o campo interpessoal decisivo. Na década de 50 foi o grande boom da terapia do sistema familiar. E os psicanalistas começaram a sentir necessidade de associar as técnicas da psicanálise ao conceito do funcionamento sistêmico familiar. E foi nesse momento que surge o charlatão
da constelação familiar, que pega emprestado esses saberes que o Freud estava estudando, junto com Harry Sullivan e com a antropologia, e cria o charlatanismo da constelação familiar, para poder dizer que era mais rápido para curar. Tudo que promete cura instantânea é charlatanismo. Tudo que promete milagre é religião. A psicanálise, a psicologia, a terapia sistêmica familiar não pode prometer milagre, porque isso não acontece. Tudo é processual, porque a sua vida demorou muito tempo para as coisas chegarem a esse ponto. Então, vai precisar de tempo também para sair desse ponto. Então, em 1952, o Alfred Adler, que era médico, psicólogo e filósofo, ele via que o homem não era um ser social, ele via que o homem não era um ser isolado, mas um ser social, que se desloca no sentido dos outros. Em 1951, o Rush, ele falou do papel do feedback, da teoria da informação da comunicação. Feedback, a arte de dar e receber retorno. Então, você influencia o meio te influencia. Então, foi Rush que falou isso. E os tipos de terapia, eu separei 4 tipos de terapias e hoje nós vamos falar da terapia do sistema familiar, que eu vou botar o pente fino estudando a terapia do sistema familiar. É óbvio que é um mini curso, então é uma leve introdução a alguns conceitos que eu achei importante. A primeira terapia familiar é estrutural, criada pelo argentino Salvador Minuti, e ele revolucionou a análise nas relações entre parentes. Então, vocês que estão fazendo aqui o mini curso, vocês podiam printando essas 4, que são as mais importantes, para vocês depois pesquisarem no portal científico Cielo, que é ou o portal Google Acadêmico, para vocês pesquisarem. Então, um dos fatores mais importantes foi a terapia familiar estrutural, criada pelo argentino Salvador Minuti, que ele revoluciona e ele tinha uma visão de família como um grande sistema e com vários subsistemas que interagem entre si e são influenciados entre si e se influenciam. E o terapeuta faz parte do processo. Diferente da psicanálise, na psicanálise, o psicanalista não faz parte do processo. Ele é aquele que o paciente vai colocar nele e ele vai fazer devolutivas. Ora como cirurgião, ora como um pescador de ideias, ora como um escultor, ora como uma folha em branco, olha como espelho. Então, na terapia familiar estrutural do Minuti, o terapeuta faz parte. Segundo Minuti, algumas vezes sou irritante, algumas vezes sou bravo, algumas vezes sou expansivo. O que sinto é importante para aquela família, porque eu sou um instrumento da teoria. Aí a segunda terapia familiar conhecida é a boviniana, que foi criada por Murray Bowen, que é criador da abordagem, foi um psiquiatra, psicanalista norte-americano. Eu não falei anteriormente que em 1950 os psicanalistas chegaram à conclusão que tinha que expandir e entender da terapia do sistema familiar. Então, o Bowen, ele era um psiquiatra, psicanalista e americano. Segundo ele, o principal problema dentro das relações familiares é que elas podem gerar apegos que implicam em outras dinâmicas interpessoais da vida da pessoa. Ou seja, aquela que se mantém apegada aos seus entes. Desenvolve relações baseadas na submissão e na dominação. E isso prejudica o desenvolvimento e a autonomia de cada pessoa na família. O terceiro tipo de terapia é a terapia familiar estratégica, que foi criada em 1952 até 1967 e é voltada para a resolução dos conflitos familiares. E qualquer tipo de terapia onde o terapeuta inicia o que acontece durante o processo terapêutico. Em outras palavras, o terapeuta desenha um método específico que considera mais resolutivo para sarar as queixas de cada grupo familiar. Lembrando que todos esses eram pessoas que, quando criaram essas terapias, eles eram pessoas que estavam no processo de análise para poder não ter conteúdos dentro dele, para colocar conteúdos deles para fazer juízo de valor nas famílias. Então, é da importância. E o quarto tipo, que é o que eu me propus no mini curso, é a terapia sistêmica familiar. A terapia sistêmica familiar, começou a ser estudada por Bateson, um antropólogo, e um Don Johnson, que é um psiquiatra, em 1956. O conceito central entre esses teóricos de família, que era primeiros a resolver conceitos sistêmicos com relação ao comportamento humano. Ela nasceu na metade do século XX com um grupo de pesquisa de Palo Alto, nos Estados Unidos, liderado pelo antropólogo Gregory Bateson.
nessa abordagem parte do pressuposto que as comunicações disfuncionais entre as pessoas da família, elas vão acarretar diversos transtornos mentais aos membros da família. Dentre as aplicações estão situação de violência na família, pacientes com dependência química, auxiliar crianças e jovens no tratamento de obesidade. Nós estamos falando de como começou lá na metade do século passado. E essa terapia familiar surgiu da convergência de diferentes áreas de conhecimento humano, numa cultura sociopolítica ampla. E na década de 90 ela se ampliou e ela, em 1988, ela voltou a tomar, deu um salto para poder estudar mais, visando atender todos os membros da família, onde os problemas atuais são enquadrados no curso formativo do passado das famílias. E com isso cria o duplo vínculo. Esse duplo vínculo é um conceito teórico de família, onde o ciclo individual de cada pessoa vai fazer uma interação com o ciclo de vida de todos os membros. Então todas as pessoas estão inseridas no mesmo núcleo familiar. E o ciclo de vida familiar, dos primeiros relacionamentos, dos primeiros grupos, das primeiras experiências no mundo, acontece através das famílias. E uma coisa que é muito interessante, às vezes a gente sai da família, igual ontem no grupo de análise que começou ontem, da turma que começou em outubro de 2021, do percurso em psicanálise que começou em outubro. Eu tenho uma moça que, eu não vou falar de onde ela é, senão acaba expondo, que era um grupo de análise. Ela tinha muitos anos que ela não tinha mais contato com a família dela. E ontem foi assim, aconteceu algo. No 7º encontro eu começo o grupo de análise, que faz parte do tripé em psicanálise. E ela falou, eu já vou voltar a ter contato com minha família, que eu entendi que eles me influenciaram e eu influenciei ele. Então, não adianta a gente sair de casa, viver 800 anos fora de casa, porque a casa está dentro da gente. A gente leva a casa para onde a gente está. Então, as primeiras experiências acontecem nas famílias. Às vezes a gente quebra o relacionamento, a gente não quer mais relacionamento, mas o vínculo continua existindo mesmo sem a pessoa estar perto. Tanto que um dos fatores é quando a pessoa deixa de existir, que ela passa pela MORTO, que eu não posso falar porque eu tô gravando, senão o Instagram derruba o vídeo. Você não tem mais relacionamento com a pessoa que partiu, mas o vínculo é inquebrável. E aí, por isso que eu continuo tendo vínculo com meu pai, que já foi em 2016, ele foi embora. Ou com Plínio, que em 1998 foi embora, caiu de ultraleve e foi embora. Mas o vínculo é inquebrável. Daniela, cuidado com a sua câmera, hein? Então, a família é a primeira escola das emoções. A família é o primeiro vínculo social da criança, tendo em conta que que tudo que você aprendeu com seu pai, sua mãe ou quem te criou. Olha o que a psicanálise fala. O nosso superego é o superego produzido pelos nossos pais. O valor moral, o valor ético. Então, não adianta o pai e a mãe trazer o filho para análise falando, esse menino tá impossível, essa menina tá impossível, melhora ele. Tem que melhorar os pais para melhorar os filhos. Ah, mas ele já tem 25 anos, mas o superego dele é o superego seu e da sua esposa. O seu e do seu esposo. Porque as pessoas têm muito aquele fator quando o adolescente de 12 anos para frente até 25, que é a adolescência, que o período é assim, de 0 a 12 anos é a infância. Tem a primeira infância até 6 anos e a segunda infância de 6 a 12 anos. Aí quando entra na adolescência, tem a primeira adolescência, a segunda adolescência, a terceira adolescência. Esse conceito mudou porque o nosso neocórtex, o córtex pré-frontal das neurociências, que está aqui na frente, responsável pelo planejamento, pela execução das nossas vidas, ele se forma com 25 anos. Então, um estudo científico feito na Austrália chegou à conclusão que a adolescência acaba com 25 anos, baseado nas neurociências, baseado no saber das neurociências. Porque o lobo pré-frontal aqui do nosso cérebro evoluído, neocórtex, se forma com 25 anos. Então tem a primeira adolescência, tem a segunda adolescência e a terceira adolescência. Quando eu atendia pessoas individuais, porque hoje eu não atendo, só atendo grupos, eram muitos pais que traziam para mim os adolescentes falando para me dar um jeito naquele filho. A minha vontade de falar, tá, leva seu filho embora, fica você e aqui a sua esposa ou quem tá criando. Porque nunca são só os filhos. Sempre são
os filhos influenciados pelos pais. Sempre são os filhos influenciados pelos pais. Sempre são os filhos influenciados pelos pais. E é normal que se reproduza nossas condutas diante de tais situações. Uma família é um sistema de relações humanas contínua, que estão sempre interconectadas. Quando há mudança no membro da família, há mudança nos outros membros. E essa interação são exprimida por palavras, por toque, por olhares, por postura, por outros comportamentos verbais e não verbais. E uma pessoa vive diferentes sistemas. E esses sistemas influenciam mutualmente cada um. E o que a gente tem que fazer, entendendo desse saber da terapia do sistema familiar? A gente tem que começar a educar as famílias. Ah, Cássia, então o terapeuta vai educar as famílias? Não. Ele vai comprar livros e vai aprender. Porque hoje eu estou ministrando um mini curso, então eu estou dando um passo a passo para poder as pessoas melhorarem as suas famílias como um todo. Então, como que começa a educar as famílias? Durante muito tempo e ainda hoje é bastante comum educar para ocultar as emoções negativas. E a gente tem 3 emoções negativas. A gente tem a raiva, a gente tem a ansiedade e a gente tem a tristeza. Então, você que está aí no Instagram, que eu tô olhando aqui, de vez em quando eu vejo que alguém escreve. Você quer saber as coisas? Ah, eu quero saber o estudo científico australiano que você falou do grupo que a adolescência é 25 anos. Vem estudar comigo, vem pagar. Não me peça de graça, a única coisa que eu sei vender, quer ver o saber? As pessoas estão aqui recebendo uma palhinha. Eu tô ministrando um mini curso aqui, olha, eu tô ministrando um mini curso, olha só. Então, fica todo mundo falando, me explica isso, me explica isso. Eles aqui pagaram, tem quase umas 50 pessoas. Aí vocês ficam pedindo, fase da Cacilda Becker, meu cabelo é lindo, né? Precisa de shampoo, precisa de produto, então eu vendo serviço. Que tal você comprar meu serviço? Vem fazer o percurso de psicanálise, vem fazer em maio e junho as aulas do mini curso. Não me peça de graça. A única coisa que eu sei vender, meu saber, minhas aulas. Eu já tô dando essa palhinha pra vocês. E vocês ficam querendo saber aquilo que eu estudo e que eu... vocês estão precisando chupar um preguinho pra virar taxinha. Porque vocês estão muito folgadinhos. Vocês acham mesmo que eu vou vir aqui falar o artigo científico tal? Não faz isso comigo, não. Que eu sou mal criada, tá bom? Continua prestando atenção aí. Não me peçam de graça. A única coisa que eu sei vender. Cacilda Becker falou isso. Volta pra aula. Durante muito tempo e ainda... E tem gente ainda que de vez em quando fala, ela só fica olhando pra outra câmera. É porque eles estão pagando. Vocês querem olhando pra mim? Vocês gostam de que eu fique olhando pra vocês? Vocês são carentes do meu olhar? Então, durante muito tempo e ainda hoje, isso é bastante comum. A gente vai escondendo as emoções negativas. Então, as pessoas... Na família, elas vão ficando sem poder expressar as emoções. Que bobeira ter medo de altura, os pais falam. Com tanta coisa pra sorrir, não sei por que você tá triste. Sentir raiva é feio. Aí o que vai acontecendo? As emoções positivas parece que são sempre enaltecidas. E aí a gente tá vivendo essa cultura de hoje em dia, do engano, da mentira, do selfie, da felicidade, do filtro perfeito. A gente parece que não tem mais infelicidade. E queridos e queridas, queridos aqui do mini curso e aqui do Instagram, a emoção positiva e a negativa tá dentro da gente porque são emoções do sistema límbico. Elas são inerentes da gente, nasce e vão sendo aprimoradas. O que a gente tem que entender é que as emoções negativas, elas vão potencializar doenças. As emoções negativas. Se você adoeceu, é porque você tinha muita emoção negativa. Você tem que começar a ir para o processo de análise, para o processo de terapia do sistema familiar, fazer... Nós temos a clínica de psicanálise que os terapeutas online, os psicanalistas, aspirantes de psicanálise, estão atendendo na clínica de psicanálise do Instituto Cássia Rodrigues. Tem vários aspirantes de psicanálise. Então, você vai lá no site, institutocassiarodrigues.com, e aí você vai saber como chegar até... Pra saber dos aspirantes. Ah, mas eu quero de graça. É mesmo? Compra uma caixinha de prego pra virar taxinha, né? Boa ideia isso. De graça nem respirar tá de graça mais. Tudo hoje em dia a gente tem que pagar.
Né, Nara? Minha doutora em física. Estão perguntando aqui do salto quântico, Nara. Eu vou mandar você responder a eles qualquer dia. Então, o melhor presente para o desenvolvimento dos filhos é educar as emoções dos filhos para que tenham emoções negativas e emoções positivas, porque todos nós temos emoções negativas e positivas, e é preciso permitir que todas as pessoas saibam reconhecer e identificar suas emoções. Então não deveríamos impedir as crianças de sentir tristeza, que é uma emoção negativa, de sentir inveja, que é um sentimento, de sentir ciúmes, que é um sentimento. Ó, as emoções são, depois gera o pensar gera o sentimento gera comportamento. O comportamento é o que a psicologia estuda. A psicanálise estuda emoções e as memórias. Tanto que é um processo mnemônico, de voltar às memórias. Então, a emoção raiva, ela gera inveja, ciúmes, ira. Então, inveja, ciúmes é oriundo da emoção negativa chamada raiva. Tristeza é da tristeza mesmo. O pai deve ter consciência da influência que exerce sobre os filhos e deve se preocupar em desenvolver o equilíbrio emocional próprio para que possa ser exemplo para os filhos. Fomos ensinados a não demonstrar medo, raiva, ansiedade. E na realidade, deveríamos aprender que o medo é algo normal, que a raiva é algo normal, que a ansiedade é algo normal. A gente não pode simplesmente potencializar. Vocês que estão aqui no Instagram, já vou encerrar essa live, porque eu já fiquei com vocês acho que uns minutinhos, já vou encerrar. Então essa é uma emoção que carece de ser administrada de tal maneira para evitar os bloqueios nas pessoas. Esse é o saber da terapia do sistema familiar. A gente tem que ensinar os nossos filhos a educar as emoções. E eu vou encerrar com a metáfora do elefante preso na cadeira. É muito interessante essa metáfora, porque eu vou encerrar aqui no Instagram com isso. Um elefante, quando ele é bebezinho, no circo, eles prendem ele numa cadeira. O elefante tem 200 quilos, prende numa cadeira. E quando ele cresce, ele não sai de perto dessa cadeira porque ele acha que é essa cadeira que está prendendo ele. Então, o elefante preso na cadeira com uma corda tão frágil e ele não tem coragem de sair. Então, uma criança é como se fosse um bebê elefante que é amarrado pelas estacas dos pais, dos medos dos pais, e quando ela cresce, ela não tem coragem de se soltar. Então, depois de um ano de estaca, o elefante que ficou preso lá, ele nunca mais vai se soltar. E a essa altura, o animal, para entender que a corda é muito mais fraca do que ele desiste de tentar. Então, quando chega a idade adulta, o elefante ainda se lembra que por muito tempo gastou a energia dele presa no cativeiro, e aí pode amarrar ele numa cadeira, pode amarrar ele num fio, pode amarrar ele em qualquer lugar, porque ele não vai se soltar. A estaca, que ele era preso quando ele era bebê, ele não vai se soltar, porque depois ele entende que quando tá aquela corrente presa na perna dele, na pata dele, ele entende que tá presa uma estaca muito forte. E a reflexão, o elefante não tem noção da força que tem. Quando estamos com baixa autoestima, incrédulo das nossas potencialidades, como se fôssemos elefante preso a uma cadeira e ainda não descobrimos as nossas potencialidades. Em diversos momentos, as famílias elas funcionam como se prendesse a nossa perninha numa estaca e não deixa a gente alçar voos, porque os pais são inseguros, os pais são desconfiados, os pais têm um excesso de questões emocionais mal resolvidas. E com isso, você vai crescer achando que não é capaz, que não é digno de ser amado, que não tem qualidade, que nunca é bom o suficiente. Entender e ampliar a consciência sobre essas relações vão afetar quem nós somos, vão afetar, mas vai dar dor. No primeiro momento dá dor. Descobrir o que aconteceu dá dor. Então é de extrema importância a gente lembrar que nós precisamos passar por transformações, que a gente precisa sarar nossos traumas, nossas feridas, que a gente pode errar, mas a gente tem que entender que nós podemos mudar. E uma das questões da terapia do sistema familiar é trabalhar todos os membros da família. E com isso, essa dinâmica do atendimento faz com que todas as pessoas possam ir melhorando. Porque numa família sempre tem um bode expiatório, o paciente sintomático, aquele que a família bota todas as questões delas para poder não enxergar para os problemas deles. Eu vou continuar aqui com eles e eu vou explicar isso para eles. Se você quer ter acesso às aulas de maio e junho,
corre lá no site institutocassiarodrigues.com e aí você vai ter acesso. Se você quer vir para o mini curso e continuar, maio e junho. Se você quer vir para o congresso, em novembro de 24, também no site institutocassiarodrigues.com. Vem se tornar um aspirante em psicanálise do ano de 2024. Amanhã temos a primeira live exclusiva de abril, onde nós vamos fazer uma série de minissérie sobre o transtorno de ansiedade, sobre essa emoção negativa. Se torne membro do YouTube. E se de tudo não acontecer nada, você não quiser nada, vai lá, segue no YouTube, assiste um monte de vídeo que tem lá, compartilha essa live com todo mundo e beijo no coração. Tchau!